Olá, vamos para a aula 2 do módulo 6. A gente falou a respeito da linguagem da ternura, que é a linguagem da criança. E a linguagem da paixão, a linguagem do erotismo, pertence ao adulto. É importante que, como adultos, a gente tenha a linguagem da paixão. Porém, essa linguagem da paixão, ela precisa chegar para esse adulto de uma forma saudável, de forma lenta, da forma mais natural possível. Por quê? Quando a linguagem da paixão ela chega de forma violenta para a criança, esse adulto, mais tarde, ele terá a linguagem da paixão, porém, estará com uma linguagem sexual bastante comprometida. Por quê? Porque não chegou de uma forma saudável. E aí essa pessoa ela pode ter dificuldades no que diz respeito a esse trauma. Porque a saída da linguagem da ternura para a linguagem da paixão de forma brutal é o trauma do abuso. Tá? Aí está o que a gente chama de trauma do abuso. Agora fica mais fácil. Quando a primeira vez a gente trabalhou com vocês o que é trauma, aí a gente ainda precisava compreender tudo isso a respeito da linguagem da ternura, linguagem da paixão. Então agora eu posso falar de forma mais direta para você. Então, para nós, o trauma do abuso sexual é a saída brutal da linguagem da ternura para a linguagem da paixão. Um adulto que tem a linguagem do erotismo ou a linguagem da paixão, vocês vão encontrar em alguns textos linguagem do erotismo, outro texto, linguagem da paixão, mas de Sandor Ferenczi, né, na tradução. O que acontece é que o adulto ele precisa da linguagem da paixão. Se nós tivermos um adulto que se mantém na linguagem da ternura, nós também teremos uma pessoa com um psiquismo problemático, né, adoecido. Mas quando nós temos essa transição de forma saudável, nós vamos ter um adulto que vai conseguir exercer a vida sexual de forma saudável. E é muito interessante como na clínica nós vamos encontrar muitas pessoas com problemas sexuais, com dificuldades sexuais. Eu já encontrei inúmeras pessoas com problemas diferentes. Aquela mulher que é casada, que mantém uma relação sexual porque é casada, porque não quer falar não para o marido todos os dias, mas que não sente prazer, não sente vontade, não se sente bem. Tem aquela pessoa também que nunca conseguiu se realizar sexualmente, não sabe nem o que é um orgasmo, né? Tem aquelas pessoas que são obsessivas por sexo e fazem sexo de uma forma compulsiva, sem muito comprometimento, sem uma relação muito saudável. Tem aquela pessoa que é aversiva, que não pode nem falar, né? E que resolve realmente passar a vida só, sem nenhum namoro, sem... Tem aquela pessoa que se permite ter uma relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo, porque se tornou aversiva pelo sexo oposto, porque foi abusada sexualmente pelo sexo oposto, e até sente desejo de uma relação sexual, mas se tornou aversiva, né? Eu acho que nós temos uma aula que vamos falar de forma mais específica sobre isso. Mas a linguagem da paixão e a linguagem do erotismo é a linguagem do adulto. Mas essa linguagem, ela precisa chegar e essa pessoa precisa viver isso de forma saudável. Compreendendo que relação sexual em si é algo saudável, é algo bom, é algo que faz bem para o ser humano, mas precisa compreender isso nesse sentido, de que é realmente alguma coisa saudável. Não é uma obrigação, não é... E essa pessoa ela tem o direito de viver a vida sexual. Mas é interessante como na clínica a gente vai receber pessoas com diferentes queixas na dificuldade sexual. E às vezes uma dependência absurda do marido ou da esposa, uma dependência afetiva, exatamente por ter problemas em relação ao autoconceito, autoestima,
né? E a gente percebe que tudo isso é porque a linguagem da paixão não foi desenvolvida de uma forma saudável, da melhor forma possível. A linguagem da paixão chegou para essa pessoa de uma forma traumática, de uma forma brutal, né? Então, quando a gente começa a entender tudo isso, que a linguagem da criança é uma, a linguagem do adulto é outra, e a gente precisa separar as duas coisas, e a criança ela não tem condições psíquicas do enfrentamento da linguagem da paixão, e o adulto que passou pela fase de forma saudável, ele pode e deve exercer uma vida sexual, porque é direito, é bom, é prazeroso, é saudável, né? Mas eu tenho certeza que você deve ter encontrado inúmeras pessoas com dificuldades, às vezes uma fala de um amigo, de alguém, e essa problemática ela está muito ligada a esse momento dessa transição. Agora, se a linguagem da criança é a linguagem da ternura e a linguagem do adulto é a linguagem da paixão, tem um texto chamado Confusão de Línguas entre Adulto e Criança, do Sandor Ferenczi, que é muito interessante. Por quê? Porque esse adulto com a linguagem da paixão comprometida, porque não houve uma transição saudável, muitas vezes ele não vai compreender a linguagem da ternura da criança. E a criança, por sua vez, ela vai falar na linguagem da ternura, nos gestos, no carinho, naquela coisa mais sublime. Não que a criança não tenha o desenvolvimento sexual, nas fases de desenvolvimento, Ferenczi não nega isso em relação a Freud, eu volto a repetir. Mas é diferente, ainda com essa ternura, né? E aí, quando a criança ela se expressa na linguagem da ternura e o adulto não compreende, por isso a palavra linguagem, não compreende na mesma medida, ele compreende uma sedução mais erótica, nesse momento é um momento que pode existir aí o abuso sexual da criança de forma mais significativa. Então, vamos pensar aqui num caso de incesto, né? Um pai, por exemplo, que ele só enxerga a linguagem da paixão, ele não sabe o que é uma linguagem da ternura. Geralmente essa pessoa ela também foi abusada sexualmente, geralmente. E aí tem a filhinha, eu costumo falar 4 anos, porque é exatamente aos 4 anos, que o menino vai se identificar mais com a mãe e a menina vai se identificar mais com o pai, a fase de Édipo, né? E então, no momento desse desenvolvimento, é que a menina ela vai se exibir um pouco mais nessa sedução, mas é uma sedução infantil, é uma sedução na ternura, que ela vai olhar de forma diferente, ela vai brincar, ela vai rodar com um vestidinho, mas quando ela está fazendo isso, ela está falando, cuida de mim, se aproprie no sentido de ser responsável por mim, de ser pai, de ser protetor, de ser a pessoa mais importante da minha vida nesse momento, né? É nesse sentido. Mas esse pai doente, ele não vai entender isso como uma linguagem de ternura, ele não vai entender essa inocência, ele vai se sentir seduzido, ele vai achar que aquilo é um convite para sexo. E aí é um momento horrível que esse pai irá proporcionar para essa criança uma experiência sexual que ela não está pronta. E aí, nas falas desses adultos doentes, que são os abusadores, eles falam, mas ela quis, ela se insinuou, né? Quantas vezes eu já ouvi isso e talvez você tenha ouvido também. Não, ela não quis, ela nem sabia do que você estava falando. A linguagem dela era outra. Então eu aproveito esse momento para falar para você que de repente você sofreu abuso sexual, se você é menina, e você sofreu abuso sexual aí por volta dos 4, 5 aninhos de idade, e a pessoa até disse para você, não, mas você seduziu, você seduziu na linguagem da ternura. Não era isso que você queria. O que você queria era proteção.
O que você queria era atenção, o que você queria era carinho, não carícia. Carinho é diferente de carícia. Você queria carinho. E o carinho é direito do ser humano. O carinho é obrigação do adulto para com a criança. Nós somos seres afetivos. Nessa idade, uma menina, ela precisa ser beijada, amassada, rolar no chão por um pai que ama, mas na linguagem da ternura. Por um pai que é pai, que não é marido, que não é abusador. Então, se você é pai, se eu estou falando para você que é um pai, abrace a sua filha, beija, rola, morde como pai. Ofereça essa aproximação. Nós, seres humanos, a gente precisa de contato de pele com pele. Principalmente nessa idade que a menina está aprendendo a lidar com o sexo oposto. Mas jamais na linguagem da paixão. Jamais essa menina que precisa ser beijada, amassada, rolar no chão, ela pode perceber um pai excitado, um tio excitado. Porque ela não conhece essa linguagem. Essa linguagem é a linguagem da paixão. Ela não conhece. Ela vai conhecer na adolescência e ela está conhecendo a conta-gotas. Se você chega para essa menina e se excita, ela se assusta. Ela olha nos olhos e o que está acontecendo? O que é isso? Ela não tem material interno para lidar com essa informação. Mas há uma confusão, porque o menino, ele, nessa idade, ele precisa do sexo oposto também, ele precisa do pai, também para abraçar, para beijar, para falar que ama, mas da linguagem da ternura. Sempre que um adulto lidar com uma criança, ele tem que lidar olhando para essa criança consciente que ali é linguagem de ternura. O olhar de excitação, o olhar que modifica o corpo no aspecto sexual, isso é para o adulto com o adulto. Esta é a linguagem da paixão. Essa é para acontecer entre adulto e adulto, jamais entre adulto e criança. Quando isso acontece entre adulto e criança, rompe com o desenvolvimento dessa criança, destrói com o desenvolvimento da criança, compromete, agora eu posso falar para vocês, compromete o desenvolvimento da personalidade, id, ego, superego e realidade externa, compromete completamente. E essa criança ela fica sem condições de desenvolvimento a partir daí. Então é necessário que haja o contato físico, que haja o carinho, que haja o amor, mas é repulsivo que haja carícia, que haja excitação, que haja linguagem de paixão com essa criança. Completamente repulsivo. Por quê? Porque isso irá causar um trauma absurdo que ao longo da aula nós vamos compreendendo, ao longo do curso nós vamos compreendendo cada vez mais. Então, a gente precisa cuidar com aquilo que a criança vai ver na televisão, no celular, né? Quais são os tipos de pessoas que estão ao redor dessa criança. E agora eu gostaria também que você parasse e fizesse uma autoanálise de como foi a sua infância. Quais foram os adultos que entrou em contato com você? Como foi isso? Né? O que fizeram com você? Quais são as informações que trouxeram para você? Né? Para pensar se havia condições de ainda dar conta dessas informações. Se era muito criança, não tinha condições. E agora nós teremos uma aula somente sobre culpa, mas eu já quero te adiantar alguma coisa a respeito de culpa. Quantas pessoas adultas eu recebo no consultório, na terapia individual, na terapia em grupo, quantas pessoas eu recebo com sentimento de culpa? Por quê? Porque mantinha a relação sexual com o vizinho aos 5 aninhos de idade. Minha linda, meu lindo, você tinha 5 aninhos, você tinha 6 aninhos, você tinha 8 aninhos. Você estava na linguagem da ternura. Então não tinha como você ser responsável por isso. Ah, mas eu gostava, teve um momento que eu lembro que eu gostava. A primeira vez que o vizinho
começou a fazer carícia, eu fui achando que eu ia encontrar a minha amiguinha, mas ela não estava, estava o pai dela. Mas a segunda vez que eu fui, eu já sabia que era o pai que estava lá e que ela não estava. Sim, porque cria uma dependência. Nós vamos entender isso. Então, não tenha culpa. Nós vamos trabalhar mais a questão da culpa. Você ainda era para estar na linguagem da ternura. Não era nem para saber ainda o que era carícia. Ok? Beijo e até a próxima aula.